O que são esses movimentos que correm o nosso tubo digestório? Bom, esses movimentos, eles têm dois propósitos básicos. O primeiro propósito é transportar o alimento por diferentes compartimentos com funções específicas ao longo do trato gastrointestinal até a sua defecação, o processo de defecação. Nós vamos transportar esse alimento, passando ele por diferentes pontos que vão ter atuações fundamentais na nossa aquisição de alimentos, de nutrientes. O segundo propósito é misturar o alimento às secreções gastrointestinais e quebrar esse alimento mecanicamente, para que ele possa ser facilmente digerido pelas enzimas e assim para que esse alimento seja absorvido. Ok, então poderíamos pensar o seguinte, dois fatores principais vão controlar a motilidade gastrointestinal. Que fatores são esses? Primeiramente, é a propriedade fisiológica do músculo liso gastrointestinal, músculo liso ou músculo não esquelético. E a outra característica são sinais químicos como neurotransmissores, hormônios e substâncias parácrinas, que estarão relacionados com o controle. Pois bem, vamos pensar o seguinte, o nosso sistema gastrointestinal está em associação, está em harmonia com as nossas funções corporais. Então, chegou o alimento, esse alimento então vai ser processado e a motilidade é fundamental para o processamento desse alimento. Vamos dar uma olhada na estrutura principal muscular do nosso tubo digestório, do nosso tubo gastrointestinal. Qual é o principal músculo? Apesar da faringe apresentar no seu primeiro terço músculo esquelético, a maioria do trato gastrointestinal é formado por músculos, por fibras musculares lisas ou não estriadas, que são conectadas entre si por junções comunicantes. Podemos dizer que é um músculo liso unitário. Quando o estímulo passa por uma fibra, quando um potencial de ação é gerada numa fibra, todas as outras fibras recebem rapidamente esse sinal e o conjunto de fibras atua como se fosse uma única estrutura, como se fosse um sincício. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura. Observe essa figura. Podemos ver as fibras lisas e essas fibras estão conectadas por junções comunicantes e podemos notar também a presença de neurônios liberando neurotransmissores. Esses neurônios vão controlar a função da motilidade gastrointestinal. Observe bem então a figura com bastante atenção. Temos aí fibras musculares lisas, conectadas umas às outras, funcionando então como um sincício, ok? E aí o nosso arranjo de neurônios autonômicos que estão controlando a motilidade. Então, a fibra unitária lisa, a fibra não esquelética do tubo gastrointestinal, vai permitir dois padrões de contrações. Nós vamos observar nesse tipo de fibra dois tipos de contrações no trato gastrointestinal. Um padrão de contração chamado de tônico, contrações tônicas, ou seja, a fibra fica contraída de minutos a horas sem que haja a fadiga da fibra. E essa fibra é encontrada principalmente nos esfínteres gastrointestinais e na região proximal estomacal.
Vamos dar uma olhada aqui na figura ao lado. Observe os principais esfíncteres. Temos o esfíncter esofágico superior, o esfíncter esofágico inferior, abrindo, permitindo a passagem do alimento para o estômago, a região proximal estomacal, que nós vamos chamar ali de cárdia, e depois a região do fundo, é uma região que tem uma contração tônica bem característica. Depois a região do piloro, que vai separar o estômago do duodeno, que já é o intestino delgado, um outro esfíncter importante. O esfíncter de Oddi, que vai separar, que vai controlar a conexão proveniente da vesícula biliar e do pâncreas. E um pouco mais embaixo, no intestino delgado, na região do íleo, a papila ileal, que também é um esfíncter que vai regular a passagem do bolo fecal para o intestino grosso. E lá no final do intestino grosso, teremos dois esfíncteres anais, um interno e o outro externo. O esfíncter externo, ele é constituído de músculo estriado. Teremos também o padrão, são as contrações fásicas. O que são as contrações fásicas? É um padrão na qual as fibras passam por um ciclo de contração e relaxamento muito rápido, por segundos, e que caracteriza principalmente os movimentos, a motilidade de empurrar o alimento e de misturar o alimento. Nós vamos observar esse tipo de padrão, por exemplo, nos movimentos peristálticos, por exemplo, nos movimentos de segmentação. Esse tipo de contração vai acontecer no esôfago, na região distal do estômago, no intestino delgado e no intestino grosso.